Olá, cordelistas, eu sou Lorena Oliveira e esse aqui é o Papo de Corredor, o podcast da Cordel Ventures que acontece aqui no nosso Cordel Hub, dentro do BS Design, no coração de Fortaleza. E hoje a gente está aqui com o Miguel Dina e a Sami Araújo, que eles são da PWR Gestão. PWR é um corporate aqui nosso, da Cordel Ventures. Os corporates, eles são empresas que estão em outro patamar de desenvolvimento, assim, não são as startups que estão começando, tentando tracionar nesse caminho, e elas vêm justamente para dar o apoio para esses novos empreendedores e também ajudar nesse ecossistema de inovação. E aí a gente veio hoje falar exclusivamente do produto Former. E aí eu queria saber de vocês como foi que surgiu o produto Former, como é que foi enxergar essa necessidade dentro da PWR mesmo, começar a montar esse produto, como é que foi essa história? Legal, bacana. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer pela participação aqui nesse nosso bate-papo, né, esse nosso bate-papo de corredor. Temos feito aí várias ações em conjunto, né, junto com a Cordel. Essa parceria tem sido bastante produtiva e bastante proveitosa, né? E sobre a Former, hoje o Grupo PWR é um grupo empresarial voltado para a gestão e no início ainda dos trabalhos, né, entendíamos de que poderíamos agregar no que tange a gestão na empresa, né? Então começamos com a consultoria tradicional, colocamos um notebook nas costas, fomos fazer organização, fazer gestão, melhorar o processo da empresa, melhorar resultado, melhorar estratégias, com o que sabíamos fazer em termos de gestão, em termos de consultoria, de uma carreira já anteriormente iniciada, antes mesmo da PWR existir. Nesse cenário, entendíamos que não seríamos somente uma consultoria. Primeiro que não seríamos somente uma consultoria tradicional, seríamos uma empresa de gestão, uma empresa que melhora e leva a gestão para a organização, para que ela, de uma forma muito simples, tenha melhor resultado, cresça e evolua ao longo da jornada. E ao tempo foi passando, fomos ganhando mais clientes, né? Nesses 11 anos aí, 12 anos, fomos ganhando mais clientes de diversas áreas, a equipe foi crescendo, outros sócios surgiram. Eu entrei no ano 3 na PWR, já como sócio do negócio, né? Já vindo com experiência de quase 10 anos de consultoria já, né? 10 anos de consultoria depois que entrei na PWR, e a empresa cresceu muito, né? Acho que cresceu muito, graças a Deus, há muito trabalho, há muita dedicação, há um empenho dos nossos clientes também e sempre nessa visão de gestão. Hoje a PWR tem mais de 90 consultores dedicados, contratados, trabalhando em centenas de projetos, clientes ativos em todo o Brasil e fora do Brasil também. E nossa equipe tem contador, administrador, engenheiro, advogado, publicitário, cientista de dados, matemática industrial, dentre várias outras vertentes. Ao longo do tempo, na consultoria, nós íamos fazer um trabalho de melhoria de processos, de estruturação comercial. E, porventura, um determinado cliente pedia para a gente: pessoal, vocês estão fazendo consultoria na área comercial, mas eu preciso capacitar o meu time de vendas. Estávamos em planejamento estratégico com a empresa e éramos abordados: pessoal, eu estou com dificuldade aqui a nível tributário. E as dores, né, e as dores gerenciais, administrativas das empresas, elas foram surgindo, e com a nossa visão empreendedora e com a visão de fazer, né, atender a necessidade dessas empresas, nós fomos acoplando expertises, fomos acoplando pessoas capazes e principalmente alinhadas com a cultura, né, e competentes em diversas áreas de gestão. Em resumo, ao longo do tempo, o que ocorreu? Hoje o Grupo Empresarial PWR, ele possui diferentes negócios, diferentes empresas. Possui a PWR Gestão, que é a empresa que podemos chamar de consultoria. Temos uma área de tecnologia e inovação, é um outro negócio. Temos a Capital Upgrade, que é uma empresa voltada para desenvolvimento empresarial, cursos, imersões, mastermind. Temos a PWR Edu, que é voltada para a educação. Temos a linha de Equity, que é de participação em negócios, do qual nós entramos como membro do conselho, aportando, né, entrando na sociedade propriamente dita, nos negócios. Vertical de M&A, fazemos mentoria para executivos, sucessores, empresários, e também participamos de conselho consultivo, né? Temos cadeiras cativas em algumas empresas como conselheiros de organização. Então esse ecossistema ele foi se ampliando. Hoje nós temos consultores na área jurídica, consultores na área comercial, tributária, financeira, processual, comercial, industrial, dentre várias outras. Ao longo dessa jornada a empresa foi crescendo e
alguns clientes que nós atendíamos no começo, né? No começo da jornada, mais de 10 anos atrás, eram clientes que eram nossos clientes, tipo de empresa que nós mais atendíamos na época. Tínhamos know-how para atender. A empresa foi evoluindo e as complexidades de tipo de empresa, né, que nós atendemos hoje, elas são de uma outra natureza. Apesar de que, nessa nossa visão de atender as dores gerenciais das empresas, seja elas quais forem e seja qual segmento for, né, hoje a PWR, o grupo PWR atende todos os segmentos. A gente só tem força muito no público, sendo bem sincero, mas todos os segmentos empresariais privados nós temos atuação. B2B. Então, B2B. Então, atendendo B2B, todo tipo de segmento e diferentes portos, empresas pequenas, médias e grandes. Tem cliente nosso que tem faturamento de 7 bilhões ano. Tem cliente nosso que tem faturamento de 7 milhões ano, né? Então, as dores são diferentes. Nesse tempo, né, nesse ano de 2024, o Forma ele foi lançado. O Forma é uma consultoria, é uma empresa de consultoria do grupo PWR, que ela consegue atender de uma forma muito eficiente, muito otimizada, as dores de diferentes áreas de gestão de uma organização, onde nós temos consultores dedicados, consultores que trabalham no Forma para atender dores específicas de empresas específicas, né? Empresas que estão na faixa aí de um faturamento, né, de 100, 200 mil até uns 500 mil reais mês, que tem ali seus 6 a 15, 20 funcionários, que tem lá uma lucratividade de entre 10% e 30%, né, dos mais diversos segmentos e de quaisquer regiões, né? É um trabalho que conseguimos desenvolver aí de forma muito automatizada, né, de forma muito eficiente. A gente se usufrui de ferramentas tecnológicas que dão eficiência, que dão automação, que dão tecnologia, e que a empresa que nos contrata, ela consegue usufruir o suprassumo do know-how e da expertise do consultor. Boa parte de um trabalho operacional, braçal, que a empresa precisaria fazer, ou que os consultores precisariam fazer, nós conseguimos imbuir isso dentro de plataformas, dentro de tecnologia, que consegue uma eficiência muito grande, e com isso a gente vai continuar atendendo, né, esse público, continuar atendendo esse tipo de empresa, esse tipo de empresário, que tem suas dores da mesma forma que os grandes têm. A gente costuma dizer muito de que as dores, né, organizacionais, elas só mudam de local e de tamanho. Na grande maioria das vezes elas são as mesmas, né? As dores são as mesmas. Não ter os números, né, confiáveis, não ter uma equipe engajada, não ter um time alinhado com a cultura, ter dificuldade de enxergar os números, saber se eles estão consistentes ou não, erro nos processos, ineficiência operacional. Então isso o pequeno, o médio e o grande tem, né? Então nós conseguimos transformar isso em produto, em uma forma de atuação de consultoria, né, que é possível hoje esse perfil de empresa continuar sendo atendido por nós, né, continuar sendo atendido pelo grupo PWR, por meio do Forma. Essa aí é a ideia do Forma, a ideia da coisa, né? E graças a Deus a gente tem avançado muito, né, em vários segmentos, várias empresas, vários estados aí, atuando dessa forma junto com o Forma. Forma é tanto na área comercial, na área financeira, na área de processo, na área de estratégia e na área de gestão de pessoas, né, e capital humano. Então nós temos consultores com expertise e experiências reais e práticas do dia a dia de várias dezenas e centenas de empresas que conseguem promover esse suporte, essa consultoria para diversos tipos de empresas. Muito bacana. E o produto Forma, ele nasceu em 2024, ele já está tracionando muito em 2024, né? Já teve essa curva de crescimento alta. Sim, sim. Ele foi lançado em 2024, ele foi pensado em 2023, ele foi desenvolvido entre 2023 e 2024, foi lançado em 2024 e nesse ano já temos aí uma curva de ascensão, né? Ou seja, é uma empresa que fatura, uma empresa que tem clientes, uma empresa que tem equipe, tem estrutura, né? Tem marketing. Tem marketing também. Marketing. Tem que puxar a sardinha aqui para o marketing, viu? A gente costuma falar que é uma consultoria descomplicada. Basta você ter um computador que você pode ter acesso de qualquer local. Tanto você como sua equipe também pode ter acesso a esse produto. Então, os processos são muito bem estabelecidos pelo nosso time. Você tem treinamentos, pode passar para a equipe. Existem
modos a serem seguidos para que você acompanhe e consiga compreender, ferramentas de gestão, tudo o que uma consultoria tradicional tem de uma forma aqui na palma da sua mão. Acho bacana que nessa longa trajetória de consultorias, vocês notaram dores muito em comum entre diversas empresas que realmente são ciclos que se repetem, são problemas que se repetem. E a jornada do empreendedor é uma jornada muito solitária. Assim, você está passando por aquilo e você não está conseguindo enxergar um palmo na sua frente, tá afogado em aquele turbilhão de coisas, e vem a consultoria do Forma justamente para te tirar desse lugar, para justamente, assim, você não está só, você não está passando por isso só. Isso não é só sua empresa, não acontece só com você. Não precisa reinventar a roda, a solução já vem de diversos caminhos possíveis. Acho isso muito, muito bacana. E o que é interessante, porque ao longo da jornada da PWR Gestão, que é a consultoria onde tudo surgiu, né, hoje a PWR ela já tem mais de 1000 projetos realizados, né, ao longo dessa história. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de fazer consultoria, de trabalhar em mais de 400 empresas diferentes, de diferentes realidades. E o Former veio para consolidar, filtrar, armazenar muito do que está na cabeça dos consultores, né? Que está na minha cabeça, que está na cabeça de vários consultores que tem na PWR. Então, nós conseguimos extrair esse conhecimento tácito, né? Esse conhecimento técnico que estava na cabeça de muitos consultores e jogar isso em uma plataforma. Uhum. E é importante frisar também de que o Former, ele não é um curso, ele não é um treinamento, ele não é um curso online, não é um EAD, não é nada disso. Ele é consultoria. Então, da mesma forma que tem reuniões com os consultores, né, com a diretoria da empresa, os gestores da empresa, tomando decisões, fazendo análise, melhorando o processo, melhorando a performance do negócio, no Former tem do mesmo jeito. Acho que vale lembrar também que temos reuniões periódicas com consultores, especialistas, então não é uma coisa que você não tem acesso, que você pague por um curso que não possa ter acesso. Você tem acesso e o acompanhamento desses consultores, que muitas das vezes que as empresas sentem falta é realmente disso, de alguém para acompanhar, para chegar junto, para entender a necessidade, o que está funcionando, o que não está, o que é que pode melhorar, e a gente consegue, com acompanhamento presencial, que eu digo no consultor no sentido de intensidade, de presença, para que você consiga desenvolver e muitas vezes travar algo que você achava que era só da sua empresa. Uhum. E foi possível tornar esse serviço 100% online, né? As reuniões, elas são online, né? Hoje a PWR, grande maior parte dos clientes, né, não são na base de São Paulo e Fortaleza, que hoje nós temos escritório, né? Se for somar, tem metade ou pouco menos da metade que são de outros locais. E desde o começo, né, nós fizemos consultoria híbrida, presencial e remoto. E o Forma a gente consegue ter uma performance, um desempenho fantástico, assim, 100% online. Inclusive tem clientes nossos que são das cidades locais, né, que nós temos escritório, residente, e que o trabalho é 100% remoto e roda perfeitamente bem, né? Na hora que a gente entende que há uma necessidade um pouco maior, aí nós acionamos outra instância de atuação dentro do que a gente tem no hall de soluções, né? Não, mais dependendo da empresa, aí aí pode ir para a PWR, para a PWR Edu, para a PWR Gestão, ou para a Capital, né? E o Forma ele foi entendido muito para esse tipo de empresa, que é a grande maioria das empresas do Brasil, né? A grande maioria das empresas do Brasil são empresas pequenas e médias, né? A massa absoluta é exatamente dessas empresas. E que eu estou falando não são microempresas, né? A gente tem a ideia também de abranger até a microempresa, né? Por que não? Mas o Forma em específico é mais para considerada aí pequena, média empresa, né? Essa aí é a ideia. E as reuniões são semanais, né? Semanalmente tem a atividade dos consultores, né? Que vai muito mais além de uma mentoria, né? De darmos direcionamentos e orientação do que tem para fazer, né? Uhum. O Forma, ele constrói pela empresa, né? Há um envolvimento das pessoas da empresa para fazer essa construção das atividades, dos processos, dos relatórios, das planilhas, mas há o acompanhamento junto, né? Como a Samia bem falou, próximo semanalmente de consultores em reuniões e construindo junto com o cliente
para que uma vez por mês tenha reunião com um especialista, um consultor especialista no segmento, especialista na metodologia em específico. Né? A gente fala no sentido de pequenas e médias empresas, porque precisa que as empresas já estejam rodando, já consigo identificar que algo não está funcionando, aí quando o Form entra, opa, aqui não está rodando bem, a gente precisa melhorar esse processo, seja comercial, seja financeiro, aí o Form vai atuar perfeitamente nisso. Não é justamente, não entra da questão de ser um curso que você começa, tem meio e tem o fim. Não exatamente. É Começo, meio e fim bem datado. É como se fosse realmente uma bíblia que você vai precisar colocar debaixo do braço. E ler todo dia, viu? Exatamente. Esse ponto é interessante porque hoje no ciclo do Former existe um período de implantação, né? Então tem um período de implantação, varia em média em 6 meses. O período de implantação, que é um trabalho mais forte, mais intenso dos consultores e da empresa, cliente também. E tem clientes que já estão finalizando e já finalizaram esse processo de implantação. E eles passam agora para um período de acompanhamento. Porque é o seguinte, nós fizemos o Former na área financeira, por exemplo, de uma empresa, isso é situação real. Fizemos a revisão dos processos, implementando novos processos, fizemos relatórios gerenciais para que uma vez por mês tenhamos os números da empresa de forma confiável e reunião mensal de tomada de decisão e direcionamento estratégico para o negócio. Onde reduzir custos, aonde reduzir despesas, aonde talvez aumentar custo para uma melhoria de uma receita do negócio, né, que decisões tomar. E esse processo ele foi realizado, ele foi estruturado. Então, assim, está rodando. Porém, a empresa ela precisa do acompanhamento muitas vezes, né? E hoje nós temos clientes do Former que estão iniciando e já iniciaram esse processo de acompanhamento do que foi construído, né, de uma forma sistemática. Miguel, quando é que acaba esse acompanhamento? O nome já está dizendo. Não tem data de término. Vai depender muito se faz sentido para o momento, né? Se dos resultados gerados, se o quanto está agregando para o negócio e, de maneira geral, tem agregado de forma significativa. É como se a empresa fosse uma casa com vários cômodos. Então, nós arrumamos a sala. Se não permanecer arrumando a sala, ela volta e vai ficar toda bagunçada novamente. Depois que a gente conseguiu organizar a sala, a gente vai para onde agora? O que é que está bagunçado? É o quarto? Então, vamos lá, vamos organizar o quarto. E depois que a casa estiver toda montadinha, bonita... Precisa da manutenção, do acompanhamento. Então, porque se deixar para lá, se deixar afrouxar, as coisas ficam bagunçadas de novo. E os upgrades, uma coisa de bastidores, assim, né? O nome inicial do Former ia sendo trem. Por que é trem? Porque era a ideia que tivesse vários vagões. Então, a pessoa está precisando ir para aquele destino. Então, ela sobe no trem e o trem ele tem um circuito. E esse circuito ele é constante. Né? Então, a empresa ela vai ter sempre aquele circuito ali e ela pode experimentar vários vagões do trem. Né? O vagão comercial, o vagão do financeiro, o vagão dos processos, o vagão da estratégia, para chegar a um determinado destino. E dependendo da necessidade, adicionar mais vagões. Então, exatamente. A ideia realmente é essa. E é a analogia dos quartos, né, que a Samia está falando. Essa é a ideia. Ao ponto da empresa se desenvolver a um certo nível que outras necessidades possam ser surgidas, né? Como treinamento da equipe, capacitação do time, né, uma imersão de planejamento estratégico, que aí dentro do nosso, vamos dizer assim, acervo de soluções empresariais a gente consiga munir o negócio, né? Legal, muito legal. E aí você trouxe aqui as dores de qualquer empresa, todo empresário, salvo exceções, mas normalmente são as mesmas. Eu queria que você trouxesse algumas das mais comuns e também se tem alguns sinais que você pode observar, assim, que seria, poxa, aqui eu estou precisando de algum tipo de consultoria. Certo. É muito comum a gente ouvir o seguinte, PWR, sim, simbolicamente falando, né? PWR, eu tenho dificuldade de tirar férias. Eu preciso estar na empresa para minha empresa funcionar. Né? Eu não tenho pessoas capazes de fazer o que eu faço no nível de qualidade que eu faço. Eu não sei quanto é que eu estou ganhando. Eu sei que eu vendo, eu sei que o pessoal me paga, mas no final eu não sei exatamente quanto que sobra. Eu estou fazendo investimento, mas eu estou com medo desse investimento que eu estou fazendo para saber se o meu fluxo de caixa futuramente vai conseguir honrar ou não. Eu tenho receio de delegar tarefas para algumas pessoas. Isso são uma série de frases que nós escutamos há vários anos. Trabalho, não vejo a cor do meu dinheiro.
Também. Onde é que está o dinheiro, né? Então, assim, essas são as dores. Então, isso aí são sentimentos, né? São realidades, são emoções, são situações que muitas vezes o empreendedor ele passa por isso, ele sofre por isso. Ah, tirei férias, mas não saí do celular, né? Então, pô, não tô conseguindo. Eu disse pro meu filho que ia chegar mais cedo em casa e apareceu uma coisa de repente, um cliente reclamando e tal, eu tive que ir lá resolver e não consegui. Então, isso é o dia a dia normal de maior parte dos empreendedores, né? E de gestores também. E a PWR, o Former, vem exatamente para minimizar essas dores, né? Elas são naturais do empreendedorismo, né? A PWR ela vem para conseguir equilibrar isso aí um pouco melhor, para sanar essas dores. Se nós transformarmos isso na prática operacional do dia a dia, né? Ah, por que eu não consigo tirar férias? Porque a empresa, em certas instâncias, não tem processos definidos, padronizados, eficientes, para que mesmo na ausência de um determinado momento do empreendedor, do fundador, do diretor, do gestor, a empresa continue minimamente rodando operacionalmente bem. Por que eu sinto medo de pegar um dinheiro no banco, por exemplo, fazer um empréstimo, mas o meu feeling diz que vai dar certo, mas eu não tenho números palpáveis e tecnicamente não consigo dizer por A mais B que aquilo ali eu vou conseguir honrar o compromisso. E ele fica com aquela angústia, mas ao mesmo tempo com aquela vontade, com aquele fogo, né, no coração de fazer acontecer e de apostar. Muitas vezes as apostas elas não são vitoriosas, né? Às vezes tem erros no processo. Então o Former vem exatamente para resolver esses problemas, né? Tirar essas dores aí que são reais e transformar isso em processo, né, de construção de processo, de relatórios, de sistemas. No caso dessa situação de que, pô, vou pegar empréstimo, não sei se eu vou conseguir pagar. O Former financeiro, ele resolve isso. Ele organiza os processos da empresa, faz os controles, implementa a sistemática de acompanhamento dos números e diz de uma forma técnica, tanto no regime de caixa, regime de competência, seguindo os 5 princípios da contabilidade lá, da FIPECAF do Brasil e tal, que consegue apurar um DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, e um DFC, que é o demonstrativo do fluxo de caixa. Eu estou já falando aqui tecnicamente como é que a gente consegue resolver a base de processo e capacidade e maturidade técnica gerencial na área financeira, né, que às vezes a empresa não tem. Que no final das contas é para quê? Amigo, pega um empréstimo. Nessa taxa, vale a pena. Mas não em 24 meses. Coloque em 30 meses, porque o seu parcelamento está assim, seu fluxo de caixa está assado, você está muito estocado, e nesse cenário aqui, com essa previsibilidade, você vai conseguir pagar. E aí o cara faz, ufa, então vou lá no banco e assino o contrato. No final das contas, vai pegar um monte de número e vai transformar em dados. Até porque números sem informação, sem inteligência, são só números, não são dados. Aí, a partir desses dados, o empresário está com insegurança, eu pego esse empréstimo, não pego, será que eu consegui pagar, será que esse juros está mais alto? Se não está, a gente consegue organizar isso e estudar, tanto com o DRE como o DFC, se ele tem condição, para que ele não meta os pés pelas mãos, como acho que é a maioria dos empresários. Isso é interessante porque muitas vezes em um curso, né, vou fazer uma pós-graduação em finanças, ou vou fazer um curso em AD sobre, sei lá, gestão de caixa. Você vai fazer o curso, vai aprender, mas para colocar na prática, né, existe uma distância. Nada contra o curso, muito pelo contrário. Eu acho que tem mais que fazer curso, eu acho que todo gestor, empresário, empreendedor tem que estudar, tem que aprender a técnica, tem que se mergulhar no livro, tem que mergulhar em estudo. Se não for ler livro, tem que comprar conhecimento, com consultoria, com curso online, com curso presencial, com instituições de educação, enfim, tem que comprar conhecimento, porque conhecimento ainda é poder sabendo usar. Então, o curso, ele dá o conhecimento técnico. E o Former, além de a gente conseguir estruturar isso, né, ainda tem a consultoria, que é, beleza, eu não tinha um dado, agora eu tenho um dado. Eu não tinha informação, agora eu tenho informação. Mas o que eu vou fazer com esse DRE aqui? O que eu vou fazer com essa DRE? Aí tem os consultores que estão analisando os números da empresa e dando as recomendações do que eles entendem que é melhor para o negócio. Hoje mesmo eu estive em uma reunião com uma cliente, uma diretora, hoje ela está sendo a segunda geração, está sendo colocada como diretora administrativa financeira e tem um trabalho de consultoria para aumentar a velocidade de estruturação dessa área, para que ela aumente a velocidade de sucessão, para que os fundadores consigam ter uma rotina mais
mais tranquila de operação e a empresa evolui seu resultado. Eu disse para ela o seguinte: eu acho muito salutar a decisão de vocês em contratar uma consultoria para implementar essa controladoria, que nós estamos implementando lá uma área de controladoria da empresa. E nós estamos 9 meses lá fazendo trabalho, é muito pouco tempo. Nesses 9 meses nós fizemos um monte de coisa, fizemos várias coisas. Hoje a empresa tem DRE, tem fluxo de caixa, tem análise de resultados, tem dashboards a nível gerencial, né? Tem as rotinas estruturadas e estabelecidas, tem um software de gestão, um ERP, com nível de aproveitamento e uso muito melhor do que estava sendo usado. Usava pouco o sistema, hoje usa muito mais. Então, eu disse para ela: se você fosse atrás de fazer uma pós-graduação em controladoria para chegar na empresa, convencer as pessoas, né? Os seus pais, os seus irmãos que estão no negócio, os gestores, a empresa de sistema, para implementar essas práticas de controladoria, para aí sim apurar resultado para depois ter um ganho, isso ia demorar no mínimo aí uns 3, 4, 5 anos, né? De 3 a 5 anos. E com a consultoria não, você comprou conhecimento, então você aprendeu muito na consultoria. Foram palavras dela: eu aprendi demais nesses 9 meses. Hoje eu sei o que é o DRE, o que é o fluxo de caixa, o que é o regime de caixa, o que é o regime de competência. Hoje eu sei o que é um EBITDA, o que é um lucro líquido, o que é a margem de contribuição, né? O que é uma depreciação na prática, né? Então hoje ela teve esse conhecimento em 9 meses, não só o conhecimento adquirido, mas a implementação disso aí na realidade do negócio, né? E aí vem a organização e vem as pessoas aprendendo, se desenvolvendo e chegando a ter uma possibilidade de levar a empresa para outro patamar. Por quê? Porque teve a consultoria lá do lado também, né? Não só ela absorvendo conhecimento, mas absorvendo conhecimento com aplicação prática. E na hora que os números vêm à tona, na hora que os dados estão lá disponíveis, porque houve a construção para chegar nesse ponto, o consultor, com a sua bagagem, com a sua experiência, com a sua visão empresarial, consegue contribuir de forma significativa, né, no negócio. Né? Por quê? Porque ele já passou por isso várias vezes. Né? É muito válido na hora que você tem ali um tutor, um mentor, um orientador, um consultor, que ele já lhe diga: esse caminho aqui funciona, por esse caminho aqui já vi várias vezes que não funciona. Né? Então você evita erros. Em vez de você ficar batendo a cabeça no escuro e achar a porta, o consultor, o mentor, o orientador, ele já diz: vai por esse caminho aqui, liga a lanterna, mostra a luz, mostra o caminho, a pessoa já vai no caminho certo. Isso acelera o processo. Até porque tempo é dinheiro, né? Então a gente realmente consegue executar alguns processos de quem já passou por isso, mais de 1, 2, 3, 10, 15, como o Miguel, mais de 400 projetos. Então, às vezes o trabalho que mais de uma pessoa faz, quando chega a consultoria, que os processos são restabelecidos, o tempo do funcionário cai para metade. Por exemplo, isso é muito importante também. Sim, sim. Da produtividade dos processos sendo otimizados, da própria cultura. E assim, eu queria que você falasse um pouco mais da parte dos processos da cultura, que, ao meu ver, do pouco que eu conheço a PWR, né, ela se destaca bastante nesse âmbito de implementar processos melhores, mais otimizados, mais atualizados, que está funcionando melhor no mercado. E não só processos, mas quem vai executar esse processo, se a cultura está muito bem alinhada nessa nova implementação, né? Uhum. E aí, nessas empresas que já aplicou o produto Forma, como foi mais ou menos nessa visão de cultura? Legal. A gente sempre diz que para qualquer estratégia acontecer, para qualquer resultado objetivo acontecer, organizacionalmente falando, tem 3 fatores que eles precisam ser gerenciados. O primeiro fator é a estrutura. Qual é a estrutura que eu preciso ter para o meu objetivo ser atingido? O que é a estrutura? Máquinas, equipamentos, computadores, ferramentas, prédio, escritório, aí a parte estrutural, software, sistemas. Então, o gestor, seja ele qual for, precisa gerir a estrutura. Então, ferramentas adequadas de trabalho para realizar o trabalho, para atingir aquele objetivo, é o ponto número 1. Ponto número 2 são os processos. Né? Os processos que estão sendo feitos, da forma que está sendo feito, eles são eficientes ao ponto de me levar para o objetivo? E o terceiro ponto são as pessoas. Então, as pessoas que estão conosco, as pessoas que estão dentro da quantidade e da qualidade dos seus skills, eles estão, das suas habilidades, eles são adequados para levar a estratégia para atingir o objetivo? Né? Então, o gestor precisa gerir essas 3 coisas: a estrutura, os processos e as pessoas.
Porque as pessoas executam os processos que estão estabelecidos pela organização. E para executar os processos eu preciso de ferramenta de trabalho. Eu preciso de ferramenta, preciso de estrutura, preciso de máquina, preciso de equipamento, preciso de software. Então eu preciso gerir essas 3 coisas para atingir um resultado. E na nossa opinião, a cultura ela envolve essas 3 coisas, né? E a cultura ela envolve essas 3 coisas. Se uma empresa ela é mais burocrática ou menos burocrática, simplesmente aqui falando, isso está relacionado com a cultura da empresa. Então, pode ser que tenha uma empresa que ela prima mais por padronização, por regras, por padrões, por processo, por melhoria contínua. Já pode ter empresas que elas primam mais por inovação, por melhoria contínua, prima mais por desenvolvimento empresarial, por novos produtos. Isso não tem certo nem errado, certo? Isso tudo é uma questão de estratégia. Porém, toda empresa precisa ser eficiente, toda empresa precisa inovar. Se ela não inovar, ela morre com o tempo. Se ela não for eficiente, ela dá prejuízo. Ou tem uma margem muito pequena e há tempo ela sair do mercado. Então, toda empresa precisa disso. A grande questão é o quanto ela deve investir tempo, dinheiro e energia em cada uma dessas outras 3 coisas: pessoas, processo e estrutura. E o quanto ela deve investir em tempo, dinheiro e energia tem que estar direcionado, né, e relacionado e equalizado em função da estratégia. Aí, o que é a estratégia? Qual é o caminho que vai me levar para onde eu quero? E esse caminho eu tenho que gerir a cada passo esse caminho para chegar até lá. Estrutura, processo e estratégia. E a cultura é a base de tudo. A cultura da organização é a base de tudo. Que é a cultura que eu pretendo trazer na empresa, que é a cultura que eu preciso que eu tenha na empresa, né? E nós temos o Former voltado para capital humano. No Former do capital humano é onde nós abordamos com profundidade essa parte da cultura. E existe também um Former voltado para estratégia, onde nós também trazemos essa questão de definir a cultura, né? É a questão lá dos vagões, né? Então, primeiro eu defino a estratégia e depois eu preciso criar a cultura para que, né? Aí é um outro vagão, que é outro Former, para colocar isso em prática. Mas aí lá na frente, poxa, eu preciso medir meus números, então tem um Former financeiro. Então, isso ele é dinâmico. E pode ser que a pessoa entre no vagão, saia rapidinho, entre outro. Isso é dinâmico até mesmo porque não é engessado, né? Todo o nosso serviço, todo o nosso projeto, toda a nossa consultoria, seja Former, PWR, ela é customizada. Então, ou seja, não é coisa que você vai lá comprar um pacotinho fechado e tal. Primeiro momento, a gente entende quais são as dores da empresa, é mais cultura, é mais estratégia, é mais processo, é mais pessoas, né? É mais financeiro. Qual é o primeiro passo para ser feito? E aí nós elaboramos um projeto específico do Former, né? Com a sequência, os passos que precisam ser dados para aquela situação em questão. Para aquela situação em questão, para quê? Para melhorar o resultado. Esse que é o nosso objetivo, nossa ideia. Massa. Até porque eu acredito muito, não só acredito, né? Vejo isso muito na prática e gosto de estudar muito nessa vertente. Você não molda a pessoa, você molda o ambiente e o ambiente molda a pessoa. Se o ambiente está muito bem alinhado, se a cultura está muito bem estabelecida dentro de todo mundo que está ali naquela empresa, a nova pessoa que vai chegar, ela vai automaticamente se encaixar ali ou não. Se não se encaixar, já percebeu que ali não é o lugar dela. Né? Massa. Sim. Eu queria saber se tem algum lançamento imprevisto, tem alguma novidade que a gente pode esperar do produto Former, alguma coisa aí, terminando 2024, começando 2025, essa virada de ciclo, né, que vem sempre novas coisas, é muito bacana. E o que é que a gente pode esperar hoje do produto Former? Legal. Nós podemos esperar o seguinte: hoje nós temos um produto Former em todas as vertentes de gestão, né, em desenvolvimento. Nós temos o Former na área comercial, na área financeira, na área de estratégia, está concluindo o desenvolvimento na área organizacional, na área de cultura, de pessoas, e nós temos a capacidade de fazer o Former, né, nichado por área de atuação da empresa. Como assim? Former para comercial de canal representação. Former para gestão de custos de indústria de confecção. O Former para... Tem clientes nossos da ramo de ótica. Nós fizemos um evento agora no Pará, em algumas cidades do Pará, voltado só para o segmento ótico, onde o Former foi apresentado, foi super aceito. Temos clientes na região, né, no Pará, no segmento de ótica. Então,
o que pode se esperar com Forma nós estamos conseguindo, é uma jornada, é uma construção, estamos conseguindo ter produtos específicos para a dor específica dentro do nicho específico. Então, eu tenho aqui uma ótica, eu tenho um restaurante, eu tenho, enfim, segmento que for. O que está acontecendo com Forma é que, mediante o know-how, e como esse know-how ele é acumulado em plataforma, ele é de tecnologia, ele está sendo, vamos dizer assim, ativado, ele está sendo guardado, ele está sendo armazenado, ele está sendo reinventado e construindo os conhecimentos de dores, né, que são similares a várias empresas, de um mesmo segmento. Então, com isso, nós temos tido sucesso muito grande em dores para nichos específicos. Né? Então, assim, a gente fala direto a língua da pessoa. A gente fala direto, a gente sabe exatamente como é que funciona a operação de diferentes segmentos. Né? Isso aí tem sido uma coisa que, sendo bem sério, a mim tem me espantado positivamente do quão rápido nós estamos chegando nesse nível. Né? O quão rápido. Porque a gente está falando de um negócio que foi pensado em 2023, já lançou, já está faturando em 2024, temos clientes em vários estados do Brasil e, assim, o céu é o limite, sendo sincero. Além do que, a gente tem um baita time lá na PWR, muito engajado, muito envolvido aí nesse novo projeto, e a gente se empolga muito, né? A gente se empolga, e não só se empolga, mas a gente se compromete em fazer coisas novas, porque a gente sabe que podemos contribuir, né? A gente sabe que podemos contribuir com esse empreendedorismo, com a gestão, com as empresas, com o trabalho duro no dia a dia, que é o nosso propósito, né? O Forma, para a gente, ele é só um mecanismo, ele é só uma ferramenta. A PWR Gestão, ela é só um mecanismo, ela é só uma ferramenta. O que está por trás, que é o que a gente aprendeu no dia a dia, o que está por trás é que a gente consiga, de verdade, gerar riqueza e liberdade para as pessoas que trabalham nas empresas. E com as pessoas se tornando mais capazes, mais produtivas, mais eficientes, com isso a empresa cresce. Cresce em faturamento, cresce em lucro. E consegue investir mais, e consegue contratar mais gente, e consegue fazer com que as pessoas ganhem melhor, cresçam melhor no sentido amplo da palavra. Né? Não estou falando aqui só profissionalmente, só tecnicamente. Estou falando no sentido amplo da palavra, que elas se tornem mais livres, menos dependentes de assistencialismo, menos dependentes de ações governamentais, mas que consigam contribuir com o governo, sim, e que consigam contribuir principalmente com a sua geração de riqueza, das suas famílias, das suas gerações futuras. É isso que nos motiva, que é gerar riqueza e liberdade. Esse é o nosso propósito. E como é que a gente faz isso? Com o que a gente sabe fazer. Com o que eu aprendi a trabalhar desde os meus 12 anos de idade, do que eu fiz na faculdade lá de engenharia, das minhas experiências de consultoria, que é essa parte de melhorar processos, organizar o financeiro, melhorar o comercial, treinar o time. Isso tudo são meios. O que está por trás é um propósito muito forte. E entendemos que o Forma, ele tem uma incrível capacidade de abrangência, né? Para muitas pessoas, para muitas empresas nesse nosso Brasilzão aí, sabe? Porque como a gente conseguiu um modelo eficiente, a gente vai conseguir atender mais pessoas, né? Vamos conseguir alcançar mais pessoas com o que a gente tem para ajudar, para contribuir. Essa aí que é a ideia. Então, Forma é só um mecanismo, né? O que está por trás é algo muito maior. Gerar transformação, né? No final de tudo, assim, de gerar riqueza de geração para geração. Realmente mudar a realidade das pessoas com o que vocês já sabem fazer. Sim. Isso é muito bacana. E é isso, pessoal. Queria saber se vocês têm um recadinho final, a Sâmia, o Miguel aí, para o pessoal que está assistindo a gente, para conhecer mais a PWR, para conhecer mais o produto Forma. Se você está sentindo essas dores do crescimento do seu negócio e não vê uma saída para o problema que você está passando, dá uma olhada no produto Forma, dá uma olhada no que a PWR tem a oferecer e você não vai se arrepender de forma alguma. E é isso. Vocês têm algum recadinho? Encontra a gente nas redes sociais, @Forma Gestão. Fala com a gente, que vocês vão ouvir falar muito do Forma. Vem 2025. Conte com a gente, com a PWR, com a Forma. Conheça, vê nossas mídias. Pesquise um pouquinho sobre o grupo também, PWR. Você que não está conseguindo encontrar saídas ou não consegue saber aonde buscar mais conhecimento, mais resultado. E para você também que está tendo muito resultado, que está crescendo, que precisa organizar a casa, né? Eu acho que é uma das palavras que a gente mais ouve aí, né? De muitos gestores empresários, preciso organizar a casa.
tem um sócio nosso que ele fala o seguinte: o único lugar onde a ordem vem antes do progresso é na bandeira do Brasil. Então você, empreendedor brasileiro, gestor, então avança, cresce e vai organizando, né? Só toma cuidado para o crescimento não estar muito descolado da ordem, né? Que o progresso não esteja muito descolado da ordem. E o Forma, ele vem exatamente para trazer essa ordem para que você possa crescer ainda mais, tá bom? Então, a gente fica aqui com nosso agradecimento muito grande de poder transmitir aqui um pouquinho da nossa experiência, da nossa bagagem e falar do nosso novo negócio aí que está avançando aí, graças a Deus, muito bem, com muito trabalho também. Gostei muito dessa frase, gostei demais. E muito obrigada por vocês terem topado esse momento. Fica aqui o convite pra gente, de verdade, ter outros momentos desse, dentro das temporadas, a gente aparecer estruturar alguma coisa, algum assunto que seja bem bacana nesse sentido. E muito obrigada, gente. Muito obrigada por você que está acompanhando a gente. Siga a Cordel em todas as redes sociais, @CordelVentures. Siga o Cordel Hub também. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.